Buracos brancos podem trazer os mortos de volta à vida, mas com uma condição. Primeiro você precisa ser despedaçado em átomos por um buraco negro. Se você se aproximar de um buraco branco por descuido, será imediatamente arremessado para longe por uma força misteriosa. Esta é a via de mão única mais autoritária do universo, em só saída, nunca entrada. Nem mesmo a luz tem chance de atravessar. Em 1916, o físico Karl Schwarzschild resolveu as equações dos buracos negros. Mas ao aplicar exatamente as mesmas fórmulas ao contrário, obtemos outra coisa, um buraco branco. Os buracos negros empurram o tempo para frente. Os buracos brancos puxam o tempo para trás. Em teoria, quando uma pessoa é engolida por um buraco negro, todas as suas informações seriam expelidas do outro lado, por um buraco branco. O tempo se inverte, as partículas se reorganizam. Mesmo que você seja rasgado em átomos, ainda poderia ressuscitar. Mas o mais chocante ainda está por vir. Cientistas agora suspeitam que o Big Bang ocorrido há 13,8 bilhões de anos, o nascimento de todo o nosso universo, pode ter sido a erupção de um superburaco branco. Ou seja, você, eu, todas as galáxias e toda a vida. Podemos ser apenas vômitos cósmicos, expelidos por um buraco branco. Um buraco negro é uma prisão da qual só se entra e nunca se sai. Um buraco branco, por sua vez, é uma fonte da qual só se sai e nunca se entra. Nada pode se aproximar dele. Mesmo que você avance diretamente em sua direção numa nave à velocidade da luz, será repelido. Você pode entendê-los como os dois lados opostos do tempo. Os buracos negros fazem o tempo avançar, os buracos brancos fazem o tempo retroceder. Mas aqui vem a parte estranha. Já fotografamos buracos negros. E os buracos brancos? Há mais de 100 anos. Ninguém jamais observou sequer o menor indício de sua existência. Por isso, muitas pessoas suspeitam que os buracos brancos sejam apenas um jogo matemático, algo que simplesmente não existe na realidade. Então por que se diz que os buracos brancos podem, teoricamente, ressuscitar os mortos? Para responder a isso, precisamos falar de um conceito chamado a seta do tempo. Na vida cotidiana, o tempo sempre segue para frente. Um copo quebrado não se recompõe sozinho. As pessoas envelhecem e não ficam jovens novamente. Essa é a segunda lei da termodinâmica, o princípio do aumento da entropia. A entropia do universo só aumenta, tornando-se cada vez mais caótica, até terminar em um silêncio absoluto. Mas a existência dos buracos brancos contradiz diretamente essa lei. Dentro de um buraco branco, a direção do tempo é invertida. De fora, você vê matéria e energia sendo constantemente expelidas. Parece que a entropia está diminuindo, e que a ordem está aumentando. Isso significa que, se alguém for engolido por um buraco negro, seu corpo despedaçado em partículas fundamentais pelas forças de maré, então, em teoria, as informações dessas partículas seriam expelidas por um buraco branco, e, no referencial temporal do buraco branco, essas partículas se reorganizariam, passando de um amontoado de fragmentos a uma pessoa completa. Isso é o que se chama de ressurreição. Claro, há inúmeros problemas envolvidos nisso. Primeiro, não sabemos como buracos negros e buracos brancos estariam conectados. Esse canal hipotético é chamado de buraco de minhoca, mas ele pode ser completamente instável. Segundo, mesmo que a informação pudesse escapar, o processo de reorganização exigiria condições extremamente precisas. Um único átomo fora do lugar, e você já não seria mais você. Por isso, essa ressurreição é mais uma possibilidade teórica do que algo viável na prática. A dificuldade real é praticamente infinita. Mas o que importa para os físicos não é se dá para fazer, e sim se a teoria permite. E a resposta é, permite. Só isso já é suficiente para gelar a espinha. Agora, vamos ampliar um pouco o horizonte. Se os buracos brancos realmente existem, onde eles estariam? Alguns cientistas deram uma resposta completamente insana. Você está dentro de um buraco branco agora mesmo. Ou seja, o Big Bang de 13,8 bilhões de anos atrás. Pense nas características do Big Bang. Uma singularidade começa subitamente a expelir matéria e energia para fora. O espaço-tempo passa a se expandir a partir daquele instante. Tudo emerge de um único ponto. Essa descrição não é exatamente a de um buraco branco? Em 2014, o físico italiano Carlo Rovelli publicou um artigo, propondo uma teoria chamada transição de buraco negro para buraco branco. Segundo ele, os buracos negros não permanecem negros para sempre. Quando uma estrela massiva colapsa em um buraco negro, devido a efeitos quânticos, ela pode eventualmente ricochetear e se transformar em um buraco branco. Para um observador externo, esse processo pode levar bilhões de anos. Mas para a matéria que cai dentro do buraco negro, isso acontece em um instante. Essa teoria leva a uma conclusão surpreendente. Se o nosso universo foi expelido de um buraco branco, de onde veio esse buraco branco? A resposta pode ser de um buraco negro em outro universo. Isso significa que pode existir um universo mais antigo, no qual um buraco negro gigantesco colapsou até o limite, e então ricocheteou, expelindo o nosso universo. E os buracos negros do nosso universo também acabarão se transformando em buracos brancos, dando origem a novos universos. Universos dentro de universos, em um ciclo infinito. Isso soa como bonecas russas cósmicas, mas é uma hipótese publicada seriamente em revistas acadêmicas.
Se os buracos brancos são tão importantes na teoria, por que nunca os encontramos? Os cientistas apresentaram várias explicações. A primeira, os buracos brancos são extremamente efêmeros. De acordo com os cálculos, assim que um buraco branco se forma, ele quase imediatamente interage com a matéria ao redor, e então colapsa em um buraco negro ou explode e desaparece. Sua existência pode durar apenas na escala do tempo de Planck, ou seja, cerca de 10 elevado a menos 43 segundos, um intervalo tão curto que nenhum método consegue detectá-lo. A segunda explicação, os buracos brancos foram esgotados no universo primitivo, logo após o Big Bang. Pode ter havido muitos buracos brancos primordiais, mas eles teriam expelido toda a sua matéria nos primeiros segundos, e depois desaparecido. Quando a humanidade evoluiu e começou a observar as estrelas, eles já não existiam mais. A terceira explicação é a mais desesperadora. Os buracos brancos podem ser apenas produtos matemáticos. A natureza simplesmente não permitiria sua existência. Assim como é possível escrever uma equação com tempo negativo, mesmo que o tempo negativo não exista na realidade. As leis da física são simétricas no papel, mas quando o universo realmente funciona, ele escolhe apenas uma direção. Buracos negros são permitidos. Buracos brancos não. Mas em 2023, a situação mudou. A revista Nature Astronomy publicou um estudo, analisando uma explosão de raios gama chamada GRB 060614. Essa explosão durou 102 segundos, mas nenhum vestígio de supernova foi encontrado. Os cientistas ficaram perplexos por mais de uma década. Nenhuma explicação parecia funcionar. Agora, alguns pesquisadores propõem que isso pode ser evidência da erupção de um pequeno buraco branco. Claro, isso ainda é apenas uma hipótese, altamente controversa, mas pelo menos mostra que os cientistas não desistiram da busca. Suponha que um dia a humanidade realmente descubra um buraco branco no universo. O que aconteceria? Primeiro, você veria um objeto estranho, expelindo continuamente matéria para fora. Fótons, ou talvez formas de energia completamente desconhecidas, disparariam a partir de um único ponto. Segundo, seria impossível se aproximar dele. O horizonte de eventos de um buraco branco é o oposto do de um buraco negro. Tudo o que tenta entrar é empurrado para fora por um campo repulsivo. Você pode imaginá-lo como um campo que empurra constantemente para fora. Quanto mais perto você chega, maior é a força. Ainda mais estranho é o tempo. Perto de um buraco branco, o fluxo do tempo se torna extremamente distorcido. De acordo com a relatividade, um segundo junto à borda de um buraco branco pode corresponder a milhares de anos no resto do universo. O inverso também é verdadeiro. Você poderia passar milhares de anos dentro de um buraco branco, enquanto for apenas um instante se passa. Isso significa que os buracos brancos podem ser cápsulas naturais do tempo, guardando informações extremamente antigas, vindas do nascimento do universo, ou até mesmo de um universo anterior. Se a humanidade fosse capaz de coletar e analisar a matéria expelida por um buraco branco, poderíamos ler as memórias mais antigas do universo. Essa matéria pode ter sido, em outro universo, estrelas e planetas, ou até os restos de outra civilização. Imagine segurar na mão um grão de poeira, que veio da superfície de um planeta, em outro universo, há dezenas de bilhões de anos. Agora, vamos ampliar a perspectiva ao máximo. Se a teoria de Rovelli estiver correta, e todos os buracos negros eventualmente se tornarem buracos brancos, qual seria o destino final do universo? A previsão dominante da física é chamada de morte térmica. Todas as estrelas se apagam, todos os buracos negros evaporam. O universo se torna um espaço morto, infinitamente próximo do zero absoluto, sem luz, sem calor, sem qualquer mudança. O próprio tempo perde o sentido. É um fim profundamente melancólico. Mas se a teoria dos buracos brancos estiver correta, o fim pode ser completamente diferente. Depois de devorar incontáveis estrelas e galáxias, esses buracos negros gigantes acabariam ricocheteando e se transformando em buracos brancos, expelindo toda a matéria e energia para formar novos universos. A morte se torna renascimento. O fim se torna o começo. O universo não caminha para um término definitivo, mas para um ciclo eterno. Essa ideia pode até explicar um problema que intriga os físicos há décadas. Por que a entropia do universo era tão baixa no início? O universo no instante do Big Bang era extraordinariamente ordenado, e isso é extremamente anormal. É como ver uma tigela de sopa se separar sozinha em camadas e se transformar em um prato cuidadosamente montado. A probabilidade disso é absurdamente baixa. Mas se o Big Bang foi, na verdade, o ricochete de um buraco negro de um universo anterior, então esse estado de baixa entropia seria simplesmente o resultado invertido no tempo de um universo com alta entropia, um ciclo perfeito. Nós, seres humanos, não passamos de vida baseada em carbono, em um planeta comum do universo. Nossa vida dura pouco mais de 100 anos. Nem sequer saímos do sistema solar, e, ainda assim, sendo tão pequenos,
Somos capazes de imaginar buracos brancos, usar a matemática para deduzir a origem do universo, questionar a própria essência do tempo. Os buracos brancos nos dizem algo profundo. O universo talvez não seja uma estrada de mão única, mas um ciclo. A morte talvez não seja o fim, mas outro começo. Cada átomo do seu corpo pode já ter vivido incontáveis nascimentos e destruições de universos, despedaçado em buracos negros e renascido em buracos brancos. Sob essa perspectiva, não somos observadores do universo, somos o próprio universo. Somos estrelas expelidas por buracos brancos. Um dia, seremos engolidos por um buraco negro, e então despertaremos em outro buraco branco. É claro que muito do que discutimos hoje ainda é hipotético. Buracos brancos nunca foram observados. Buracos de minhoca talvez nunca sejam estáveis. A inversão do tempo talvez nunca aconteça na realidade, mas é exatamente aí que reside o encanto da ciência. As ideias malucas de hoje podem ser o conhecimento dos livros didáticos de amanhã. Há 100 anos, os buracos negros eram apenas soluções em equações. Ninguém acreditava que realmente existissem. Se os buracos brancos realmente existirem, se cada átomo seu, em um futuro distante, for expelido de um buraco branco em outro universo, e se reorganizar em algo novo, talvez uma estrela, talvez um oceano, talvez uma forma de vida, em outra civilização, como você encararia, então, a vida que está vivendo agora?